Inspira Capital. E quem vai encabeçar hoje o Inspira Talks sou eu, o segundo Inspira Talks do ano, né? E, obviamente, eu trabalhando na parte de redação, eu acho que não teria como ser outro tema, né? A não ser, deixa eu aplicar, o impacto da redação nos negócios, né? Então, qual foi o meu pensamento quando eu comecei a idealizar um pouco esse Talks, né? Foi apresentar alguns tópicos que eu acho importante, então explicar para vocês o que é a redação, mostrar o que faz a redação nas empresas, né? Os benefícios da redação nos negócios e umas dicas, né? Para vocês entenderem um pouco melhor como desenvolver uma boa redação. Hoje em dia a gente sabe que a escrita desde sempre, né? Ela sempre foi muito importante e não tem como a gente se comunicar com o outro sem uma boa redação. Então eu trouxe essas dicas para facilitar também um pouco, né? Então vamos lá. O primeiro tópico, eu vou explicar para vocês o que que é a redação, tá? A redação, ela é uma forma de escrita, né? Ela faz parte de um dos processos comunicacionais. Para vocês que não me conhecem, eu sou estudante de jornalismo, né? Então, na faculdade a gente sempre comenta muito sobre o que são os processos comunicacionais, como a gente se comunica, né? E a redação, ela não é diferente, né? Ela é uma modalidade de escrita que permite a expressão de pensamentos, de opiniões, de ideias, e tudo isso de uma maneira muito clara, muito coerente, muito objetiva, muito coesa. E ela é uma habilidade super, super, super importante em qualquer âmbito da vida, seja ele na vida acadêmica, seja ele na vida profissional, ou como eu falei mesmo, na pessoal, né? Porque é aquilo, a comunicação, ela necessita de ser feita de uma forma que seja persuasiva e muito efetiva também, né? Então, a partir do momento que a gente treina uma boa redação, desenvolve uma boa redação, a gente consegue fazer com que essa habilidade seja bem desenvolvida em todos os âmbitos da vida, né? Eu falo por mim que eu trabalho tanto a vida acadêmica quanto a profissional, quanto a pessoal, porque tá totalmente interligado, né? Fazer jornalismo é isso, né? Falando dos contextos profissionais em relação à redação, ela é frequentemente utilizada para a produção de relatórios, de propostas, de contratos, artigos, memorandos. Na parte jurídica, né, também o texto ele está sempre muito bem ali presente, ele tem uma estrutura. E então a redação no contexto profissional ela está muito ligada à parte de documentação. Ela é utilizada para comunicação interna, externa, mas ela é muito desenvolvida mesmo para formulação de documentos, né? A redação empresarial, ela objetiva trazer um pouco a objetividade da linguagem ao meio corporativo, né? Dentro de uma empresa, a gente tem uma grande quantidade de colaboradores, né? E a redação empresarial, ela está aí exatamente para isso, porque ela é uma ferramenta muito importante. A gente necessita, como eu falei, da comunicação. E é por meio da redação que a gente vai conseguir comunicar com as pessoas, conseguir transmitir as ideias, transmitir as informações. É tudo feito a partir da escrita. E a redação empresarial, ela consiste exatamente nisso, né? Que é um tipo de escrita que objetiva adequar a linguagem ao meio corporativo. Então, eles devem ser elaborados com muito foco para transmitir de maneira clara todas as informações que você quer passar. Então, por exemplo, falando no contexto interno, né? Se os chefes, né, da empresa, os gestores, querem conversar com o pessoal da área de marketing, eles necessitam da redação para fazer esse tipo de comunicação, né? Basicamente, ele tem que trazer todo o conteúdo, todas as informações essenciais naquela redação, para que o interlocutor, né, o receptor, entenda a sua mensagem, porque a redação é um tipo de comunicação que tem interlocutor e tem o receptor. Você tem que saber como você se comunica para saber como você quer que o ouvinte te ouça, te entenda, né? Então, aqui o segundo tópico, eu trouxe o que faz, né, a redação nas empresas. E a redação ela é fundamental porque ela permite, como eu falei, que as informações sejam sempre muito bem desenvolvidas de forma clara e coerente, em contextos de tomada de escolha, tomadas de decisões, mesmo também em relação à parte de gestão, e, obviamente, comunicação interna ou externa, como eu apresentei naquela ideia anterior. A habilidade de escrever ela é
importante tanto para o pessoal quanto para a parte corporativa, né, porque ele aumenta a sua credibilidade, ele aumenta a credibilidade da sua empresa perante a clientes, a fornecedores, a parceiros, e além disso ela reforça também a imagem profissional, né. Como aqui eu coloquei que a redação ela é extremamente importante para a criação de documentos, como relatórios, propostas comerciais, contratos, memorandos, atas ou qualquer outro tipo de comunicação formal, né. Esses documentos eles devem ser escritos sempre de maneira muito clara, precisa, concisa, coerente, para que não tenha aquele telefone sem fio de uma pessoa entendeu uma coisa, a outra entendeu outra, fica aquela conversa que ninguém entende muito qual é a ideia que você quis trabalhar, né. Então, por isso ele precisa ser muito bem desenvolvido para que todas as partes interessadas realmente entendam, né. Além disso, a gente faz muita analogia e faz a ligação da redação com a parte de marketing, né, para campanhas publicitárias, comunicações de marketing, sejam e-mail marketing, mídias sociais. E nesse caso, como eu falei, você tem que saber muito bem como você se comunica, porque a escrita, ela tem que ser atraente e persuasiva. Você tem que saber o público com quem você se comunica. Então, por isso que é muito importante que a redação sempre seja para chamar a atenção do público e que você consiga transmitir a imagem que você quer, a mensagem que você quer, de uma maneira sempre muito eficaz e eficiente. Uma coisa que eu acho importante a gente falar antes dos benefícios também, é que assim, quando a gente fala de redação, a gente lembra muito aquele contexto de escola, né, de desenvolvimento de redação para Enem, para vestibular, como uma coisa muito pragmática, né. E assim, a redação, ela obviamente tem os seus formatos, né, a gente tem os formatos da redação. Então, por exemplo, esse que a gente faz normalmente para vestibular, é a dissertação argumentativa, né. E a redação no meio empresarial, ela não é diferente, porque na verdade necessita ter sim um sistema prático de comunicação em um contexto empresarial, porque senão acaba não havendo um bom ritmo de trabalho, né. Ela é relevante porque ela é uma ferramenta que facilita o entendimento e o alinhamento entre as pessoas que fazem parte da sua equipe. Como eu falei, ela estabelece uma regra, uma troca de informação de uma forma única. Então, ali existe um acordo, uma conversa de quem fala, o interlocutor, e quem ouve, o ouvinte, ou quem lê, né. E acho que é isso, eu acho que é isso. Falando da parte de redação no meio empresarial, eu acho que é isso. Então, agora eu vou passar para vocês algum dos benefícios da redação no meio empresarial, né. A capacidade de escrever bem, ela é essencial, ela é crucial em absolutamente todas as áreas da empresa, né. A minha parte, principalmente, porque é totalmente esse a minha função, mas é super importante saber escrever bem, de forma clara, em absolutamente todos os as áreas da empresa, seja no marketing, seja na área de vendas, qualquer uma, porque ela é crucial, como eu falei, para você se comunicar. Em propostas comerciais, em relatórios ou até mesmo apresentações de PowerPoint. De nada adiantaria eu vir aqui com o PowerPoint se eu não tenho uma comunicação clara, né, que não impacte vocês de uma maneira positiva. Então aqui eu trouxe alguns benefícios da redação empresarial para vocês, que é a comunicação eficaz, ou seja, essa daqui eu acho que eu já falei, ressaltei 1000 vezes, mas eu acho que eu vou falar de novo, porque é muito importante, que ela garante que a mensagem que você quer passar seja compreendida, que seja entendida de uma maneira correta para o público-alvo. Então, é totalmente necessário que você entenda com quem você está falando. Se a gente está falando, por exemplo, com a equipe de marketing, a gente sabe que a linguagem já pode ser um pouco mais coloquial, né. A gente pode falar com a equipe de marketing de uma maneira que seja mais, jovem. Mas se a gente está falando, né, a equipe de marketing está falando com os gestores, a gente já sabe que é uma linguagem totalmente diferente, porque os gestores eles têm uma hierarquia, né, obviamente, e a gente tem que tratar ali da maneira que é do respeito e tudo. Então, o que eu falo da comunicação eficaz é exatamente isso, a gente tem que saber o público-alvo, com quem a gente conversa, e isso é totalmente importante, seja cliente, seja fornecedor, seja parceiro de negócios, né. A segunda o segundo benefício que eu trouxe aqui, a vantagem, é a reputação da empresa, né. Como eu falei lá no começo, quando a gente tem uma redação, a gente ajuda a reforçar uma imagem
positiva da empresa e constrói uma reputação muito bem desenvolvida também, né? Se a gente pega, por exemplo, documentos mal escritos, cheio de erro de português ou qualquer coisa do tipo, isso acaba prejudicando a reputação e a imagem da empresa. Poucas pessoas, poucos clientes vão querer fechar um acordo com uma empresa que não tem uma boa redação, né? Além disso, a gente tem a tomada de decisão também, que eu já tinha falado anteriormente, que é relatórios bem escritos, com dados claros, extremamente precisos. Eles são fundamentais para que você possa entender o que está ali, quais são os dados que você está querendo desenvolver, ou os dados que você está querendo se embasar para alguma tomada de decisão. E ela é, inclusive, muito estratégica, porque ela auxilia no processo de evolução, de você enxergar da onde começa ali a evolução da empresa, é, ou até mesmo em relação às equipes. Então, aquilo, relatórios, redações que são bem escritas, elas transmitem as informações de maneira muito clara e auxiliam na tomada de decisão. Além disso, também tem a parte de marketing, né? Que é para sucesso de campanha de marketing, eu falo inclusive com a Fran, que a gente comenta bastante, né, sobre as imagens de design, ou até mesmo posts de redação que a gente faz para o blog, que eu faço para o blog, e que a gente está sempre conversando, e a redação também é extremamente importante para campanhas de marketing, né? Seja ele e-mails marketing, seja anúncios, postagem em mídias sociais, ele auxilia a criar uma narrativa coerente e que seja convincente para que você venda o seu produto ou serviço. Então aqui eu tive uma conversa com a Isa ontem, ela falou que seria bacana a gente trazer alguns exemplos de erros comuns da redação, né? E eu sou monitor de língua portuguesa na faculdade. Então, uma coisa que eu gosto bastante é de enxergar quais são os erros de redação, porque isso me auxilia, obviamente, com o meu ofício, né? A desenvolver os meus textos, mas também auxilia muito no que diz respeito à ortografia, né? Ou qualquer coisa do tipo. Então, aqui eu trouxe alguns, então, por exemplo, aqui. Até 50% dos alimentos vai para o lixo, diz a ONU. Inclusive, isso aqui foi vinculado em um jornal extremamente famoso, né? Se eu não me engano, acho que foi a Folha. Então, aqui, qual é o problema, né? É o vai. Como a gente está falando no plural, teria que ser vão, não vai, né? Ou aqui, de uma rede de células em vários países europeus, eles pertencem à comunidade árabe imigrante na França e na Bélgica que vivem em guetos nas grandes cidades. Se a gente está falando de comunidade árabe imigrante, a gente está utilizando o singular. Então a gente não pode utilizar o verbo no plural, como tá e vivem, né? Deveria ser vive. Aqui eu trouxe uma que é as de vírgula são as melhores. Se você entra no Google e pesquisa erros de vírgula, tem umas que são terríveis. Então, essa daqui, por exemplo, vamos comer vovô versus vamos comer vovô. A vírgula, ela é utilizada como uma pausa, né? Ou quando a gente vai apresentar alguma pessoa, a gente se direciona ao receptor. Então, na primeira, quando a gente não tem a vírgula, a gente fala que a gente vai se alimentar do vovô, tanto que ele tá correndo, né? E no de baixo, os dois estão sentados juntos à mesa, que é do momento ali da alimentação, almoço, jantar, né? Aqui também tem um erro de colocações de palavras, alguém vendendo máquinas de lavar barata. Ok, né, a ideia, mas foi colocado de maneira errada, porque faz com que a gente acredite que a máquina seja de lavar barata, né, e não que tem que ser uma qualidade da máquina, dela ser barata, né, literalmente. Aqui também eu já coloquei alguns de coesão e coerência, porque eu vou apresentar um vídeo para vocês que eu gosto bastante de passar para os meus alunos, né, da monitoria, de coesão e coerência. Muitas pessoas acham que isso é um sinônimo, né? Mas na verdade são duas coisas totalmente diferentes e que fazem muita, 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 muita diferença em desenvolvimento de redação, né? Então aqui o bar do Fritz Joinville no momento não está aberto porque está fechado, obviamente, né? Ou aqui, relógios, pulseiras, troca de baterias, concertos, temos pastéis de fubá. É uma coisa que não casa, uma ideia não casa com a outra. Apesar de serem duas construções que estão ok, né? Não casam ali na ideia. Então, antes de passar o vídeo, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa. Tá muito esclarecedor, Ricardo. Pode continuar. Tá bom. Eu ia dizer parabéns, e essa questão das vírgulas eu acho sensacional. É muito bom. Exatamente com um detalhe, né? Realmente faz toda uma diferença
na fala, como a gente está querendo se expressar, né? Sim, nossa, não. No Google tinham outros exemplos que eram assim, umas atrocidades mesmo. Eu Se peguei uns torna que são mais engraçado. brandos. Sim, porque tem uns que são complicados. Mas a vírgula, inclusive, é um dos erros que a gente mais enxerga, né? Como eu falei, eu faço trabalho de monitoria com a minha professora de português, né? Com a Carlene. E eu pego, às vezes, alguns exercícios para corrigir e tudo, e o erro de vírgula é uma coisa que, assim, é muito usual. As pessoas não sabem utilizar a vírgula, e é um erro muito comum. Então, por isso que eu gosto sempre de ressaltar o uso da vírgula, né? Porque, infelizmente, é o que as pessoas mais erram, né? E esse daqui de coesão e coerência, inclusive, é uma aula que eu e ela a gente dá em conjunto lá na PUC, e que eu vou passar esse videozinho para vocês, que a gente gosta, que é bem rapidinho, só para entender um pouco melhor o que que é coesão e o que é coerência. Vocês conseguem ouvir o vídeo? Não, tem que Não. incluir o áudio Deixa eu ver, então, calma aí. na hora de compartilhar. Calma aí. Incluir som do computador. Cadê? Agora tá indo? Agora Não sim. deixe os vazamentos Tá indo agora? Sim. Tá bom. Deixa eu baixar um pouco porque tá muito alto. estragarem a festa. Máxima absorção a noite inteira. Foi. Fala, galera Descomplica! Tudo certinho com vocês? Eu sou a Bruna Saad, da equipe de linguagens aqui do Descomplica, e no Quer Que Desenhe de hoje vamos falar sobre coesão e coerência. Esse assunto é um dos mais queridinhos quando estudamos a dissertação argumentativa e sua estrutura. Vamos entender a definição, diferença entre coesão e coerência, além de suas exemplificações para mandar bem nos vestibulares. Deixei um link na descrição para baixar o mapa mental completo e gratuitamente. Assim você pode estudar sempre que precisar. Agora vamos desenhar? Para compreender o que são os termos coesão e coerência, é necessário analisar suas definições. Ambos são dois conceitos importantes que estruturam as práticas da leitura e da escrita, sendo articulações de palavras e ideias dentro do texto. Em outras palavras, para uma mensagem ser transmitida, é necessário que ela tenha um sentido para o leitor, e desse modo, os elementos de coesão e coerência possibilitam que essa informação seja passada com clareza. Vamos então para as definições. Primeiramente, é importante compreender a coesão. Trata-se da conexão entre as partes do texto por meio de recursos linguísticos oferecidos pela língua. Em outras palavras, ela não está no plano das ideias, mas sim tem a ver com as estruturas linguísticas, conjunções e pronomes, por exemplo, que usamos nos textos. Ela conecta as partes do texto por meio das ligações entre elementos, o que chamamos de coesão sequencial, ou das substituições de informações e termos, o que chamamos de coesão referencial. Além disso, a coesão pode ser interfrasal, entre períodos, mas em um mesmo parágrafo, intrafrasal, estabelecendo relação dentro do mesmo período, ou interparagrafal, conectando parágrafos diferentes. A coesão sequencial, mecanismo que cria para o texto possibilidades para sua progressão, apresenta empregos de conectivos, como, por exemplo, as locuções conjuntivas e conjunções, visto que, embora, à medida que, devido a. E, além disso, utiliza ganchos semânticos, como, por exemplo, as estruturas neste sentido, em primeira análise, em primeiro lugar, entre outros. Já a coesão referencial é aquela que, por meio da relação entre palavras e expressões, permite a quem escreve evitar a repetição de palavras, expressões, orações ou até mesmo frases inteiras. Os recursos mais frequentes que utilizamos são os pronomes, sinônimos, numerais, homônimos e hiperônimos. Compreendida a parte estrutural, podemos ir para o plano das ideias, ou seja, a coerência, que nada mais é do que a sequência lógica dos conceitos, das ideias e da argumentação que são propostas no texto para que se construa pertinência e
equação semântica. Coerente é aquele que segue uma linha de raciocínio, que possui sentido entre si, sem apresentar incongruências, contradições, entre outras falhas de raciocínio. Viu como é fácil? Saber sobre esse tema é construir um pouco mais da redação de nota máxima, além de também ter a possibilidade de mandar bem na escrita de diversos gêneros e tipos textuais. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Bom, então vocês puderam perceber que a coesão e a coerência são extremamente importantes, né? Inclusive, uma coisa que eu, enquanto eu estava assistindo, eu lembrei, é quando a gente fala para a pessoa que a pessoa é uma pessoa coerente, a pessoa não é coerente, né? Porque, na verdade, é aquilo, ela apresenta uma ideia e logo em seguida ela pode se contradizer. Então, a gente fala que aquela é uma pessoa não coerente, né? Não sei se torna um pouco mais fácil o entendimento. Mas a coesão e a coerência são muito, 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 muito importantes. Principalmente se você vai desenvolver um texto empresarial. Que, inclusive, é uma das dicas de uma boa redação que eu coloquei aqui no final. Deixa eu só passar para cá para poder ler bonitinho o que está no slide, né? Foi. Eu coloquei aqui 5 dicas, tá bom? Para que se desenvolva uma boa redação, seja ela em qualquer âmbito, para mídia social, para marketing, para propostas de trabalho, tudo. O primeiro é conhecer seu público, né? Como eu falei, você primeiramente tem que saber com quem você está se comunicando, né? Se você está se comunicando com um amigo, você já sabe que a sua comunicação pode ser um pouco mais coloquial, você não necessita de tanta formalidade, mas se você está falando com pessoas da sua empresa que tem X cargo, né? Você precisa conhecer a pessoa com quem você fala para que você possa se comunicar de uma maneira clara, de uma maneira eficiente e objetiva. Mantenha um tom profissional. Esse aqui eu acho extremamente importante, porque tudo bem você se comunicar bem, tudo bem você saber todas as regras de ortografia e afins, mas se você trabalha em uma companhia e você é o redator dessa companhia, por exemplo, eu falo por mim, né? Eu tenho que saber que eu tô me comunicando, mas eu tô passando a imagem de uma empresa, né? Ou sei lá, por exemplo, a Isa que trabalha com a parte de vendas, a Má que trabalha com parte de vendas, e às vezes vem alguma proposta ou coisa assim do tipo, né? Você tem que manter um tom profissional. Por quê? Você está fazendo ali a imagem da empresa para a pessoa com quem você vai se comunicar. Seja ele um cliente, seja ele até mesmo uma pessoa do interno. Mas assim, você tem que manter um tom profissional, porque é a imagem da empresa que está em jogo, né? Esse eu acho que é uma das maiores dicas do que diz respeito a profissionalismo e redação. Você tem que entender que você está utilizando, né? Você está passando a imagem de uma empresa ali. A terceira dica é tenha uma estrutura clara. Eu acho que isso aqui é até visível no que diz respeito ao PowerPoint, né? Que a gente tem que sempre ter uma estrutura clara de início, meio e fim. Mais ou menos igual uma dissertação argumentativa, né? Que a gente tem ali a introdução, com a apresentação das ideias de início, depois o desenvolvimento, que você vai trabalhar um pouco melhor aquilo que você vai falar, e a conclusão, que daí você fecha o assunto. E as dicas aqui, no caso, são a conclusão do PowerPoint, né? Tudo o que foi dito lá no início, a introdução, e afins. Você tem que ter uma estrutura muito clara. Então, por exemplo, falando um pouco da minha área, né? Quando o Renan me passa qual é o assunto, você tem que fazer toda uma pesquisa prévia, saber como você vai estruturar aquele texto de alguma maneira, qual vai ser a introdução, qual vai ser o desenvolvimento, como você vai concluir aquilo. Normalmente, as nossas conclusões dos textos do blog é voltado, né, à apresentação da solução da Inspira, enquanto o desenvolvimento, a gente vai explicando o assunto e a introdução, a gente chama a atenção do leitor, mostrando do porquê ele necessita entender aquele assunto, né? Então, assim, em qualquer redação, você necessita de uma estrutura clara, porque a pessoa precisa ser apresentada as ideias, entender o seu desenvolvimento e concluir, concordando ou não. Mas a redação ali vai estar bem feita, vai estar eficiente, vai estar eficaz, com uma boa comunicação, né? Seja conciso e objetivo. Uma coisa que é péssima é aquele texto que fica enrolando, enrola, 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 enrola.
Eu vejo muito isso no LinkedIn, e às vezes são textos gigantes, né, que as pessoas vão falar sobre um assunto X e ficam enrolando, e voltam num assunto, e fica. Então, aqui a dica é, seja conciso e seja objetivo. Se você tem que comunicar alguma coisa, procure a maneira mais fácil, mais objetiva, mais simplificada de tentar comunicar, porque isso, vai facilitar o entendimento, né? A pessoa vai entender aquilo de uma maneira melhor. E dois, o seu texto, sua redação, ela vai ficar bem melhor escrita, vai ficar bem mais, literalmente, objetiva e concisa. E por último, verifique a gramática e a ortografia. Eu acho que não tem dica mais importante do que essa, porque toda redação, como vocês viram nos exemplos que eu trouxe, né? Tem alguns erros de ortografia, tem erros de pontuação, tem erros de vírgula, e tá tudo bem, é uma coisa normal, né? A linguagem ela está em constante mudança, as ortografias também estão em constante mudança, e a gramática e a ortografia, por serem muito importantes no desenvolvimento de uma redação, elas precisam ser verificadas com muita veemência mesmo, porque não tem nada pior do que um texto que tem erro gramatical e erro de ortografia. Ele acaba, inclusive, se tornando meio obsoleto, a pessoa não vai querer dar credibilidade ao seu texto, infelizmente, se existe algum tipo de erro, tanto na gramática quanto na ortografia, né? E é isso. Obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Eu queria falar. Vocês estão me ouvindo bem? Tem uma. Agora? Tava com. Cara, foi ótimo. Eu acho assim, você citou bem, né, a questão comercial, mas acho que isso vale para qualquer área. Mas quando você trabalha no comercial, que você negocia com muita gente de todo tipo de público, vamos dizer assim, né? Pode ser um proprietário que ganha milhões, mas que tem o ensino básico, né? Como Uhum. pode ser com altos executivos, com PhD, whatever. Então, o quanto isso é importante você conhecer o público primeiro, né? E quanto é importante você ter essa clareza e essa questão da argumentação. E o que eu vejo hoje que me preocupa, né? Você tocou um ponto bem interessante, que as pessoas estão lendo menos e elas são muito rasas em termos argumentativos. E o quanto a gente precisa de alguma argumentação para convencer qualquer pessoa, né? Hoje em dia, em qualquer negociação, às vezes você faz a negociação até em casa, né? Argumentando com o marido, com o filho. E quanto isso é importante, porque quanto mais a gente lê, debate, né? Nas escolas precisaria ter mais essa coisa. Ninguém aprende, vamos fazer aula de argumentação, e, né? Vamos fazer aula de debate, vamos ter um debate. Como você opõe uma ideia sem ofender o outro, né? Porque esse mundo polarizado, ou você é uma coisa ou é outra, não. Tem um meio termo, às vezes, que pode ser levado em conta. Mas eu acho que principalmente na parte, agora tocando na minha área, na área comercial, quanto isso é importante. Porque se você tem o conhecimento daquilo que você está falando e você consegue passar com clareza, você já ganhou 80% de um fechamento, por exemplo, com o cliente, porque ele compra Sim. você, né? Então, você falando bem, você se expressando bem, com objetividade, clareza, ele falou, putz, essa pessoa é confiável, ela sabe do que ela está falando. Então, isso sempre me ajudou bastante. E até de todas as dicas que você passou, que eu faço bastante, porque eu gosto, o que eu faço quando eu vou ter uma reunião, principalmente uma reunião difícil, uma pessoa que é mais difícil de negociar, ou que é muito poderosa nesse sentido do outro lado, também de argumentação, eu escrevo as possíveis objeções, né? Porque como um vendedor, a gente lida com as principais objeções. Ah, mas se acontecer isso, o que eu vou falar nessa questão? Tudo mais. Então, é muito bom. A gente, às vezes, faz assim, isso empiricamente, vamos dizer assim, né? Até quando você já está há muito tempo na área. Mas o quanto estudar sempre, o quanto ler sempre, o quanto debater, né? Quanto a gente conversa bastante com outras pessoas que conseguem expor as suas ideias e você debater, o quanto isso é rico para a gente, né? No sentido, eu falo, a gente faz isso muito na Inspira, né? Quanto uma pessoa te dá uma dica e você nem... Putz, a pessoa falou um negócio lá que você captou, falou, putz, é isso, vou fazer.
Então, muito obrigada aí, foi uma aula aí, foi muito bom. Obrigado, Ma. Inclusive, eu já pegando um gancho no que você falou, eu lembro de uma vez, quando eu tava logo entrando na Inspira, eu e o Gu, a gente acabou falando sobre ensino médio e tudo. E o que você citou em relação à redação nas escolas é uma coisa que, na verdade, é muito pragmático também, né? Porque as escolas, não estão formando você para ter uma bagagem social, argumentativa. Ela tá ali te formando para você ficar na caixinha da dissertação argumentativa, entendeu? Então, na verdade, as escolas realmente precisavam fazer isso que você acabou de falar, de desenvolver debates com as ideias, para que você realmente tenha uma bagagem de um conhecimento, né? Mas não só isso também, eu acredito que a língua portuguesa está sendo muito deixada de lado, né? As mídias sociais, a utilização de abreviações e tudo está tornando muito a comunicação, a língua portuguesa deixada de lado, o que acaba aumentando muito, drasticamente, os erros ortográficos, né? Então, por exemplo, eu sou monitor de língua portuguesa vai fazer um ano. De um ano para cá, nesse só um ano que eu fiquei, eu já peguei 3, 4 turmas, né? E é uma coisa assim, só vai piorando. A cada ano vem mais erros de língua portuguesa, vem mais erros em relação à vírgula, concordância de verbo. E assim, a gente tem que sempre se moldar, né? A matéria de língua portuguesa, a gente vai se moldando pela necessidade do aluno. Mas é exatamente isso. Infelizmente, essa parte de bagagem, de conhecimento, é uma coisa que precisava ser melhor trabalhada, né? Com certeza.